do ICAD. Muito bem. Sou Alcina Correia, do ICAD, e vamos dar início à apresentação do livro Consumo de Drogas, Álcool e Outros Comportamentos Aditivos em Portugal, 2001-2022, que decorre em formato híbrido, com a participação presencial que aqui temos e de vários outros colegas e parceiros que nos acompanham online. Para quem está a assistir remotamente, informamos que os microfones e as câmaras estão desligadas e podem colocar questões ou comentários, como habitualmente, no chat. Portanto, em nome do ICAD e do Dr. Golão e do Dr. Manuel Cardoso, é com enorme satisfação que acolhemos esta publicação do professor Casimiro Balsa e da sua equipa, lançada no âmbito das comemorações dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, que não podíamos deixar de assinalar, dada a importância que teve ao longo destas 2 décadas de políticas públicas e de prioridade ao conhecimento e à evidência científica. Esta obra resulta das sucessivas aplicações e edições do Inquérito Nacional à População Geral, 2001, 2007, 2012, 2017 e 2022, e oferece uma visão abrangente sobre a caracterização do país, a evolução, tendências e dinâmicas do consumo de substâncias ilícitas, álcool, tabaco, medicamentos psicotrópicos e, mais recentemente, práticas de jogo e uso de internet. Mais do que um retrato estatístico, este livro promove uma reflexão sociológica sobre os diferentes modelos políticos e reforça o diálogo entre saberes, contribuindo para decisões informadas e políticas públicas sustentadas na evidência. Os serviços responsáveis pela área dos comportamentos aditivos e dependências sempre basearam a decisão política e técnica na evidência científica, mantendo uma tradição sólida de articulação e cooperação com a academia, com as universidades. Esta estreita e sistemática colaboração com investigadores tem sido garante do rigor metodológico, da inovação e da relevância social na produção de conhecimento. Os resultados deste inquérito têm sido essenciais na identificação de problemas e prioridades, na antecipação de cenários por análise de tendências, contribuindo para a elaboração dos planos nacionais, dos planos de ação e outros instrumentos estratégicos do ICAD e dos serviços que antecederam e de parceiros estratégicos. Permitem conhecer o ponto de partida, facilitam diagnósticos robustos e sustentados e a definição de metas coerentes, objetivos e ações precisas e específicas. Igualmente permitem monitorizar, corrigir trajetórias e avaliar o impacto das políticas públicas, assegurando a comparabilidade internacional. Esta videoconferência tem como objetivo divulgar esta obra de grande valor e, no fundo, promover aqui uma reflexão multidisciplinar com a participação de vários especialistas de diferentes áreas. Em nome do ICAD e do Dr. Golão, mais uma vez agradeço a presença do professor Casimiro Balsa e da sua equipa, Cláudia e Clara, e agradeço também aos colegas de painel de comentário por generosamente terem aceitado estar aqui também a homenagear esta trajetória transversal ao longo destas últimas décadas. Professor Casimiro Balsa, coordenador do estudo, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os membros da mesa e os participantes que se encontram na sala e na tela. Em meu nome e em nome das coautoras, a Cláudia Urbano e a Clara Vital, quero, em segundo lugar, expressar o meu profundo agradecimento aos técnicos de todas as diferentes equipas do ICAD com os quais tivemos o privilégio de trabalhar ao longo destes últimos 25 anos. Desde o início e ao longo das sucessivas aplicações do inquérito,
Esta colaboração foi fundamental para podermos transformar em indicadores a programação e a implementação de uma política sobre drogas, adequar às realidades nacionais as medidas dos consumos e a caracterização dos consumidores são tarefas que exigem uma atenção contínua. Apesar de termos beneficiado à partida da experiência de outros países com um historial mais longo na matéria e do apoio do então Observatório Europeu para a Droga e a Toxicodependência, a construção do inquérito em português deve muito ao trabalho de cooperação contínua que existiu ao longo dos anos entre os técnicos do ICAD e a equipa de investigação. A homenagem que prestamos com este livro ao Dr. João Golão pretende sublinhar a excelência desta cooperação. Queremos também agradecer à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, aqui representada pelo professor Nuno Dias, e ao CICS Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, representado pela professora Eduarda Ferreira. Peço imensa desculpa. Dizia, portanto, que queremos também agradecer à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, aqui representada pelo professor Nuno Dias, e ao CICS Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, representado pela professora Eduarda Ferreira, que asseguram a gestão dos protocolos e dos contratos que nos acolhem para realizarmos esta investigação. Queremos finalmente agradecer aos participantes da mesa a disponibilidade para comentarem o nosso trabalho. Porquê este livro? Este livro fecha uma trilogia que consagramos a uma síntese dos resultados obtidos pelo inquérito entre 2001 e 2022. Publicámos antes, em 2021, o consumo de álcool e outras drogas pela população laboral e, em 2023, uma edição revista da metodologia de observação do comportamento escondidos, consumo de álcool, drogas e outras edições, este já com traduções editadas em inglês e em francês. Na terceira publicação, que nos ocupa aqui, procuramos sintetizar e colocar em perspectiva os perfis dos consumos e dos consumidores, a partir dos resultados obtidos através das sucessivas aplicações. Já foi dito, 2001, 2007, 2012, 2017 e 2022. E que foram apresentados, entretanto, nos relatórios que oportunamente foram publicados. Em relação a estes relatórios, produzidos sempre em situação de urgência e visando uma finalidade, em primeiro lugar, epidemiológica, o livro foi construído num tempo mais longo e procura desenvolver, na medida do possível, uma perspectiva sociológica. Procuramos atingir este objetivo explorando os resultados em 3 direções. Em primeiro lugar, os 20 anos de aplicação do inquérito permitiram-nos desenhar a evolução dos resultados através de um período já suficientemente longo para que possam ser limadas algumas arestas associadas às circunstâncias ou às conjunturas particulares que envolveram cada uma das aplicações do estudo. Esta abordagem longitudinal permite-nos consolidar o conhecimento sobre os comportamentos de consumo e ela é fundamental na perspectiva da definição e da implementação das políticas públicas. Em segundo lugar, um tempo mais longo de análise permitiu-nos tratar alguma informação que não foi possível integrar nos relatórios técnicos
como é o caso do capítulo que estuda a relação entre os consumos e os tipos e os níveis de sociabilidades. Noutros temas, como no caso, por exemplo, das consequências dos consumos ou das representações, foi-nos possível aprofundar as análises e ir além de uma leitura estritamente sociográfica. Finalmente, foi-nos possível aplicar instrumentos de análise com a utilização, por exemplo, de modelos tipológicos que nos permitem um melhor entendimento dos comportamentos e das representações sobre os consumos e um melhor conhecimento da relação entre os perfis dos consumos e os perfis individuais e sociais dos consumidores. Como são distribuídos os conteúdos neste livro? Na secção 1, apresentamos a informação relativa à evolução, às modalidades, modos, circunstâncias e motivações dos consumos para substâncias ilícitas. Na secção 2, fazemos uma análise similar no caso do álcool. Na secção 3, são tratados os indicadores para o consumo de tabaco, de medicamentos e de jogos de fortuna e de azar. Nestas apresentações dos perfis dos consumos e dos consumidores, por tratar-se de uma abordagem comparativa no tempo, consideramos comportamentos para os quais a recolha de informação foi realizada através das 5 aplicações do estudo. As limitações de recolha no tempo sobre grupos etários também justificam que os resultados sejam apresentados, na maioria dos casos, para a população com idades entre 15 e 64 anos, excluindo, portanto, o grupo dos 65 e 74, para o qual não temos informação para as aplicações do estudo realizadas em 2001 e 2007. Na secção 4, analisamos os consumos de risco e as dependências, tratando os consumos múltiplos, de modo simultâneo ou sequencial, os testes de dependência e as comorbidades. Na secção 5, analisamos as representações sociais da população em geral em relação aos consumos e aos consumidores. Na secção 6, finalmente, procuramos perspectivar os comportamentos de consumo, tendo em conta algumas das dimensões dos respectivos contextos sociais. Tratamos, em particular, da relação dos consumos com os tipos e níveis de sociabilidade. A progressiva adesão das mulheres ao nível dos consumos masculinos. A despistagem e a prevenção do abuso do consumo de álcool e de tabaco em consultas médicas e em situações de gravidez. E, finalmente, consideramos as alterações observadas nos consumos durante a crise pandémica. Desejamos-vos uma excelente leitura e que o prazer de o ler seja igual ao prazer que tivemos em redigi-lo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Balsa. Passo agora a palavra para o comentário ao Dr. João Golão. Dr. João Golão, na qualidade de Coordenador Nacional para os Comportamentos Aditivos e Dependências e Presidente do ICAD, vai deixar-nos aqui um comentário global sobre a obra. Muito obrigado, Alcina. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, obrigado por se terem juntado a nós neste momento tão importante, tão interessante, tão desafiante. E queria começar, naturalmente, por agradecer ao professor Balsa e à sua equipa pela produção desta obra, que, curiosamente, e penso que por mera coincidência, mas está a ser apresentado no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E se há coisa que vale a pena enaltecer, é o desenvolvimento das políticas portuguesas na área dos comportamentos aditivos, porque se caracterizam exatamente por uma posição de respeito
pela pessoa em todas as circunstâncias, nomeadamente quando ocorrem comportamentos de alguma forma saem da norma, mas ainda assim as pessoas continuam a ser merecedoras de todo o respeito, e quem desenvolve a doença da adição, da dependência, não é considerado no nosso sistema como uma pessoa de segunda, e sim tratada, enfim, e acompanhada com um pleno respeito por esses direitos. Já muito foi dito acerca da importância que a aplicação deste estudo, nas suas sucessivas edições, tem tido para o desenvolvimento das políticas públicas. É um dos esteios do desenvolvimento e do planeamento estratégico. Hoje, e nesta obra, são introduzidas outras dimensões que não estavam presentes ou não foram analisadas em detalhe quando da apresentação das sucessivas edições do estudo, e isto introduz, de facto, aqui uma mais-valia muito importante para a nossa reflexão. Portanto, eu não vou entrar muito na análise propriamente desta evolução, se não dizer exatamente isso, que foi fundamental, tem sido fundamental para o desenvolvimento, para a partilha, para o desenvolvimento das políticas públicas em Portugal. Como sabemos, tem vindo a ser alargado o escopo da intervenção das estruturas do Ministério da Saúde dedicadas a estas matérias. Isto começou no tempo do IPDT, o primeiro estudo. Tive a felicidade de assistir à apresentação pelo professor Balsa, isto ainda no tempo da doutora Elsa Paes, presidente do IPDT na altura. E depois, na interação que tem havido entre as sucessivas entidades do Ministério da Saúde, que eu tenho tido a felicidade de presidir, quase todas, desde essa altura do IPDT, mas desde a criação do IDT em 2002, a partir de 2005, assumi a presidência do IDT, depois do CICAD, agora do ICAD, e em todas estas estruturas gostava também de enaltecer, por um lado, o papel que o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, agora Agência Europeia sobre Drogas, teve e continua a ter na definição dos indicadores, na harmonização dos indicadores e na possibilidade que nos é conferida de comparar com os outros, ao nível do espaço europeu, ao nível da União Europeia e não só. Temos alguns parceiros para além da União Europeia. Por outro lado, o papel da equipa do agora DINC, com a doutora Alcina, a doutora Carla, que têm tido sempre nesta interação com a equipa de investigadores, já foi realçado, e eu gostava de enfatizar também esse facto. Tem sido sempre uma relação de extrema colaboração, cordialidade, colaboração, e gostava de manifestar a minha satisfação com esse facto e fazer votos que assim continue, porque continuaremos a precisar de ter a continuidade do estudo desta evolução. Depois agradecer a presença de parceiros interessados em diferentes vertentes da temática que aqui nos convoca, e gostava de realçar a presença do Dr. Artur Vaz, o homem responsável e coordenador da área da oferta, que é uma componente fundamental da redução. Pois, redução. Está bem. Pois, subentende-se, Dr. Artur, obrigado. E novas e outras áreas que têm vindo a ser incluídas também no nosso mandato. Uma palavra para a professora Eduarda Ferreira, que está a colaborar connosco e que aceitou constituir-se também como o nosso ponto focal de desenvolvimento na área
enfim, dos comportamentos aditivos sem substância. Uma palavra para a DGS, interessada nas políticas do tabaco também. Somos frequentemente questionados sobre o facto de o tabaco não ter sido incluído no escopo de atuação do ICAD. Nunca pretendemos que isso acontecesse. Achamos que as políticas de tabaco estão muito bem entregues e têm sido muito bem conduzidas, têm conduzido a progressos importantes naquilo que é o impacto dos produtos de tabaco na população portuguesa. Contudo, é algo que não enjeitamos e eu devo dizer, ainda por cima, sentindo uma vontade para o fazer no momento em que, como é conhecido, estou de saída, eu e o meu colega Manuel Cardoso, da direção do ICAD, não enjeitaríamos assumir essa responsabilidade no futuro, se assim for entendido. Do ponto de vista da lógica, digamos, da abrangência, da abordagem dos comportamentos aditivos e dependências, far-nos-ia algum sentido. Mas isto sem prejuízo da excelente colaboração que temos tido com a DGS e por isso as coisas têm corrido bem e não fazemos, já o disse várias vezes até em entrevista, não fazemos nenhuma OPA hostil às políticas de tabaco. De qualquer forma, do ponto de vista da coerência das políticas, far-nos-ia sentido. Mas também é um facto que temos desenvolvido e temos incluído as questões do tabaco nos diversos estudos que levamos à prática, seja este, população em geral, seja em meio escolar, seja no Dia da Defesa Nacional. Portanto, temos contribuído, temos dado também a nossa quarta parte de contribuição para, pelo menos, um maior conhecimento da evolução destas questões. E não pretendendo alongar muito, renovando a saudação quer para os presentes, quer para os que estão, enfim, a seguir-nos à distância, não posso deixar de agradecer a enorme distinção que me foi conferida ao constar da capa aqui uma menção à minha pessoa. Fico muito grato, professor Casimiro Balsa, doutoras, obrigado por fazerem esta menção, tal como agradeço, e penso que posso fazê-lo também em nome do meu colega Manuel Cardoso, a oportunidade para escrever o prefácio, que aí sim estão elencadas também algumas dos motivos que nos levam a atribuir uma enorme importância a este estudo. Por último, e não estando enfim, elencado aqui na lista dos comentadores, eu gostava de agradecer a presença do professor Nuno Dias, professor doutor Nuno Dias, subdiretor adjunto para a transferência de conhecimento e políticas públicas da Nova, e de o convidar a dizer umas palavras, se não entender também. É uma honra e um prazer tê-lo entre nós. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a todos e vamos aos outros comentários, mas primeiro, se o professor quiser dizer-nos umas palavras, temos enorme gosto. Dar os bons dias e agradecer ao Dr. João Golão, à Dra. Alcina Correia e ao professor Casimiro Balsa o convite para estarmos presentes, portanto, em meu nome e em nome da Nova FCSH. Foi com muito gosto que recebemos este convite para a apresentação deste trabalho no formato de livro, que certamente ampliará ainda mais a disseminação deste património de conhecimento que foi acumulado ao longo de mais de 2 décadas sobre uma temática tão complexa quanto dinâmica, com estas implicações individuais, coletivas, sociais que conhecemos. Pronto, só umas brevíssimas palavras para sublinhar esta ideia de que, de facto, uma das principais virtudes dos trabalhos com esta amplitude, com a amplitude deste trabalho, enquadra-se justamente no modo como nos permite pensar estes comportamentos aditivos como parte de um todo social, como já tinha sido referido, tanto como um fenómeno que não é estático,
portanto, que evolui, transforma-se e manifesta-se de forma diferente ao longo dos ciclos de vida e dos diferentes contextos sociais. E só, pelo menos pela leitura que nos é permitida, não é? Portanto, acompanhando desta forma pessoas, trajetórias e contextos ao longo do tempo, é que é possível compreender estes padrões que nos são dados aqui a conhecer, de iniciação, de manutenção, até de recuperação, e ao mesmo tempo identificar estes fatores de risco e de proteção, né, na sua lógica multifatorial. Portanto, este tipo de conhecimento é imprescindível não apenas no âmbito científico-académico, não é? Portanto, mas também para, como já foi referido, para o desenho de políticas públicas e eficazes. Portanto, é uma área que me é também bastante cara e, portanto, não é assim tão comum, portanto, vermos políticas públicas informadas por esta evidência longitudinal, como este estudo demonstra, e estas políticas são de facto políticas ajustadas a uma realidade e mais preventivas do que propriamente reativas e, portanto, mais capazes de responder à complexidade dos comportamentos aditivos, uma estratégia que seja sustentada e ética, não é? Portanto, e termino só sublinhando o contentamento, portanto, da Universidade pela associação com este compromisso de longa duração, não é? Portanto, com a investigação, com a reflexão crítica e também com a responsabilidade social que estão refletidos neste livro e no seu contributo, quer para investigadores, quer para decisores políticos e quer para os profissionais no terreno. E pelo exemplo que constitui, claro, de como a ciência pode e deve informar boas políticas públicas. Por isso, os meus parabéns ao professor Casimiro Balsa, à professora Cláudia Urbano e à professora Clara Vital por este trabalho e ao ICAD pelo acolhimento que tem dado a esta iniciativa e muito obrigado em nome da Faculdade e da Universidade. Obrigada, Dr. Golão, obrigada, professor Nuno Dias. Vamos então passar a palavra aqui ao Dr. Artur Vaz, que é Diretor Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária e que nos vai dar aqui então a perspectiva, não da oferta, mas da redução da oferta e integração das políticas na área dos comportamentos aditivos e dependências. Obrigado, Dr. Alcina. Começava por cumprimentar o professor Casimiro Balsa, o Dr. João Golão, o Dr. Alcina, todos os presentes. Agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos presentes nesta importante ocasião, que, por coincidência, portanto, estamos no dia que celebra também os direitos do homem, também por esse motivo digamos, é um fator, estarmos aqui presentes, adicional de regozijo. Portanto, agradeci ao convite do ICAD para estarmos presentes. Felicitar também o professor Casimiro Balsa, a professora Cláudia Urbano e a doutora Clara pela excelente obra produzida, que é a compilação, de facto, dos resultados dos 5 inquéritos produzidos ao longo dos anos, durante um período de quase 25 anos, de facto. São estudos de grande valia em termos do que representam em termos de conhecimento para a abordagem deste fenómeno complexo que são os comportamentos aditivos e as dependências. Portanto, uma felicitação e os meus parabéns pela obra e por todo o trabalho realizado. Os parabéns também ao ICAD e a toda esta equipa pela concepção e produção e manutenção deste estudo ao longo dos anos. De facto, isto é uma grande mais-valia, na nossa opinião, para o país e, no fundo, e até não apenas para o nosso país, mas para toda a comunidade, porque, de facto, representa, como agora aqui foi dito, é uma fonte de conhecimento que nos permite alicerçar e desenhar aquilo que são as políticas públicas, mais numa vertente preventiva e também, depois reativa, também é importante. O conhecimento nestas matérias é sempre muito importante. Enche-me de orgulho nós termos, de facto, estas políticas em Portugal baseadas naquilo que é o conhecimento das realidades e, de facto,
penso que o nosso país está de parabéns nesta área, que não é uma área muito problemática. De facto, não devemos nunca baixar os braços, mas aquilo que tem sido feito tem sido bem feito. Naturalmente, na nossa perspectiva, existe muita coisa para fazer. Enquanto haja consumos e consumos problemáticos, naturalmente é um motivo de grande inquietação e de grande preocupação, mas de facto penso que aquilo que tem sido feito com, volto outra vez, com humanismo, ou seja, sempre com respeito pelos direitos humanos. Isso deve encher-nos também de orgulho, com pragmatismo, ou seja, que nos permite de facto enfrentar estes problemas, que são problemas não são de agora, que são complexos, já foram se calhar eventualmente até mais complexos. Conseguimos superar dificuldades muito complicadas, só que estes problemas vão-se renovando, vão-se modificando, vão surgindo e eles persistem. Mas penso que no global a resposta tem sido extremamente positiva, sendo certo que naturalmente não podemos baixar nunca a guarda. Gostaria também, e porque na bocadinho foi referido, o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Gonçalves, pelo que sei, estão também de saída. Perdão, o Dr. Manuel, eu de vez em quando, o Dr. Manuel Cardoso, peço imensa desculpa. Tanto mais que já não é a primeira vez que faço esta. Eu gostaria de, em meu nome e da Polícia Judiciária e da área, no fundo, que represento, que é a redução da oferta de substâncias ilícitas, agradecer todo o trabalho que desenvolveram, primeiro no IDT, depois no CICAD e agora no ICAD, ao longo destes quase, ou quase não, mais de 20 anos, toda a dedicação, pela inspiração que foram para todos nós que trabalhamos nesta área, pelo vosso trabalho. Gostava aqui de deixar esse agradecimento em meu nome pessoal, enquanto cidadão, enquanto profissional que representa esta área e também em nome da Polícia Judiciária e do seu Diretor Nacional, o agradecimento pelo vosso trabalho em prol do nosso país e da nossa sociedade e dos nossos concidadãos, essencialmente em prol daquelas pessoas que têm problemas na área das adições. Também gostaria de sublinhar de facto a mais-valia que se tem constituído para nós, Portugal, anteriormente o Observatório e agora a agência, de facto tem-nos possibilitado também, tem possibilitado que a nossa evolução tenha progredido num bom sentido e tem muito contribuído nesse sentido. Relativamente àquilo, eu também não quero alongar, gostaria também de falar um pouco sobre aquilo que é a integração também das políticas e as ações que têm sido desenvolvidas na área da redução da oferta. Nós temos a felicidade, desde 99, de ter tivemos a primeira estratégia que integra não apenas desde o início, digamos, a área da redução, digamos assim, da procura, mas também da oferta. Temos vindo a fazer de uma forma integrada ao longo dos anos, em articulação também com aquilo que são as estratégias da União Europeia que têm vindo a ser aprovadas nesta matéria, também aquilo que são os planos de atividades da Polícia Judiciária em matéria de combate à droga. Naturalmente, procuramos integrá-los dentro daquilo que são as orientações, quer do nosso atual Plano Nacional, quer da estratégia da União Europeia nesta matéria. Temos vindo a fazer, temos de facto muito trabalho, de facto há muito, nós notamos que há o tráfico e o grande tráfico que tem crescido ao longo dos últimos anos, em especial o tráfico de cocaína. É um assunto é uma questão que muito nos preocupa. Nós estamos aqui numa posição, fruto do nosso posicionamento geográfico, nós temos aqui até uma responsabilidade acrescida de ser aqui, digamos, um primeiro ponto de proteção daquilo que é a entrada de drogas na União Europeia, nomeadamente de cocaína e haxixe. Penso que o temos feito com alguma eficácia. Penso que temos assegurado uma boa articulação destas
no fundo, entre a redução da procura e a redução da oferta. Estes estudos, estes inquéritos e todo o conhecimento são muito importantes também para aquilo que é, para guiar aquilo que é a atuação policial também em matéria de redução da oferta. Tem também a nossa atuação, o nosso escopo último da atuação é sempre a proteção da saúde pública. É para isso que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos para, naturalmente, que o tráfico de drogas é um crime, e penso que é muito bem e deve continuar a ser. Em Portugal até é um crime grave, considerado grave, é punido de uma forma até bem mais severa na generalidade dos países europeus. Penso que é de uma forma equilibrada, mas nós não podemos esquecer que nós trabalhamos essencialmente, nós não trabalhamos para punir, digamos, o nosso objetivo não é, o último não é punir os traficantes, naturalmente que têm que o ser, mas o nosso objetivo último é evitar que, de facto, que haja e contribuir para a redução dos comportamentos aditivos e para os consumos. É para isso, o nosso fim último é esse, é a proteção da saúde pública, é a proteção das pessoas, e é nesse sentido que, naturalmente, com determinação, continuaremos a trabalhar articuladamente. Nós sentimos, e eu pessoalmente sinto, que se calhar poderá eventualmente fazer-se algum esforço adicional, não é nenhuma crítica que estou a fazer a ninguém, mas é uma constatação em termos de informação às populações. Penso, se calhar, neste mundo de tanta informação, em que há tantos meios de informação, as redes sociais, eu penso que, nomeadamente entre a juventude, faltará alguma informação sobre os consumos e as consequências que os consumos poderão. Noto que muitas vezes notamos que há alguma, se calhar poderia ser útil também investir-se um pouco mais. Repito, isto não é nenhuma crítica, mas é uma forma que nós constatamos isso, que às vezes há alguma confusão, nomeadamente entre a juventude, e importa de facto investirmos mais naquilo que é a área da informação para prevenirmos, para que as pessoas estejam ainda mais informadas, para que tenham, no fundo, conhecimento das consequências que o uso destas substâncias, eu falo exclusivamente na área das substâncias ilícitas, podem acarretar para essas pessoas. Mas pronto, basicamente era isso que eu tinha para felicitar novamente o ICAD pela organização deste importante lançamento e apresentação da obra, e incentivar naturalmente também a que de facto se continue a investir na produção de conhecimento, porque isto é fundamental para que nós possamos de facto ter atuações mais corretas, políticas mais direcionadas, esclarecidas e informadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Turvaz. Eu aproveito só para informar que neste momento temos 100 pessoas a assistir a esta reunião, e passava a palavra à professora Eduarda Ferreira. A professora Eduarda Ferreira, do Centro Disciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e ponto focal do ICAD para as dependências sem substância, vem aqui fazer o seu comentário precisamente nessa ótica. Obrigada, professora. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, por poder participar aqui, e muito obrigada também aos próprios autores, à equipa que tem produzido todo este trabalho. Qual é, para mim, a importância principal deste livro? Ele, de alguma forma, é uma memória estatística e sociológica de 20 anos de Portugal. Mostra como o país mudou, não só nos consumos, mas nas percepções e nas políticas públicas. E são 20 anos de investigação continuada, o que é muito raro na área das ciências sociais e até na saúde pública. E, portanto, tem um valor muito, muito, muito grande, e acho que deve ser mais realçado e dar mais destaque, sem dúvida. Tem este caráter único, de uma aplicação continuada do inquérito nacional, ao consumo das substâncias psicoativas, mas é mais do que um retrato. Para dar aqui uns flashes, né, dos vários anos, mas poderíamos dizer, um filme em câmara lenta da sociedade portuguesa e das suas vulnerabilidades. Permite-nos ver isso. E há um aspecto que eu gostava mesmo de realçar, que é o rigor e a robustez científica. E aqui a equipa, e também de Cicos Nova, portanto,
também faço parte dos parabéns, Casimiro Balsa, Cláudia Urbano, Clara Vital também presente na equipa, que é uma marca distintiva do projeto, claramente, e a questão do rigor metodológico, voltarei mais à frente a falar nisto, toda a reflexão que fazem sobre as dificuldades que tem uma investigação deste tipo, sem dúvida, e que assumem e tornam transparente o vosso processo. E fazem logo homenagem, acho muito bem, ao Dr. João Golão e na sua pessoa a toda a equipa do ICAD, obviamente, que foi sempre acompanhando, e que, de alguma forma, a importância que esta linha de investigação teve na sustentação e na evolução do modelo português de resposta integrada. Portanto, acho que é fundamental percebermos que a investigação tem um impacto direto e claro nas políticas públicas, e nomeadamente aqui a nível da área de intervenção do ICAD. O que é verdadeiramente singular neste livro? 20 anos em perspectiva, permite perceber as tais tendências, rupturas, as normalizações e também os novos riscos, e aqui vem depois as substâncias, né? E analisa mais do que as prevalências, mais do que os números de consumos, as representações sociais. E aqui realmente no livro avançaram mais em relação aos relatórios, em relação aos consumos, aos consumidores e às percepções de risco. E isto tem muito valor e é uma ferramenta muito útil em toda a nossa intervenção. E estes 20 anos permitiram-nos ver as mudanças sociais, a crise económica, a digitalização, a crescente digitalização da nossa sociedade, a pandemia, as políticas públicas, como tudo isto influenciou e influencia os comportamentos. Temos esta consciência, esta noção, não é? E obviamente que ao vermos, já havia esta riqueza nos relatórios, mas realmente ao vermos ao longo a evolução ao longo destas 2 décadas, a riqueza dos dados claramente fica muito mais evidente. Né? E, portanto, é extremamente importante este produto que aqui está, acrescenta e muito aos relatórios que já estavam feitos. Mas dizer que este livro não é sobre drogas, nem sobre consumos, nem comportamentos aditivos. É sobre pessoas, vulnerabilidades, estilos de vida e a forma como a sociedade se relaciona com o risco. E aqui o papel do ICAD é muito importante e, particularmente, da nossa visão do modelo português perante o risco, acho que é, para mim, é algo que prezo muito no Dia dos Direitos Humanos, estamos aqui realmente a referir isso. E o livro vai, em toda esta análise, muito além das consequências danosas, que é o que nos preocupa nos consumos, são as consequências danosas que tem, não é? O consumo em si, todas as consequências negativas que tem para as pessoas, para a sociedade, mas tenta compreender os comportamentos, contexto de vida e de trabalho, e é muito, muito rico. E obviamente que esta questão para compreender tudo isto, as dificuldades metodológicas que são refletidas no livro e na própria logística do trabalho de campo, num tema sensível, é assim, fazer inquéritos sobre temas que até sobre comportamentos são criminalizados às pessoas e que refletiram sobre isso com grande transparência e rigor científico. E muitas vezes chamam a atenção, temos que ver estes resultados com cuidado, com cautela, são, se calhar, uma ponta do iceberg, mas isso é dito de uma forma transparente. E por causa de todo este rigor e desta consciência das dificuldades metodológicas, da forma como nos abordaram, estes dados têm realmente uma importância muito grande para ajustar políticas, serviços, campanhas, também aqui fala como fazer as campanhas de informação, porque era só a informação não chega, como sabemos, mas alguma coisa tem que ser feita claramente. Né? Um modelo português, claramente, é possível, eu acho que tornou-se mais possível e com maior impacto graças a estudos sistemáticos como estes, né? Com evidência científica. Dizer que sem dados comparáveis, obviamente, não há políticas de longo prazo. Né? A sociedade mudou e vai continuar a mudar, então sabemos, mas e com ela mudaram também, obviamente, os comportamentos que nós precisamos de compreender, e aqui entram, então, os comportamentos aditivos sem substância, que entraram nos últimos relatórios só, onde eu me sinto mais. E começa a aparecer a questão da internet, dos jogos, videojogos, e fora. Não existia, obviamente, nos primeiros relatórios, e, obviamente, isso é um sinal das transformações sociais, culturais e tecnológicas que vão acontecendo. A questão é que temos de estar mesmo muito atentos à evolução tecnológica que traz novos desafios. A rapidez da evolução tecnológica é um desafio enorme à intervenção, em toda a concepção, mas também à investigação científica. Nós temos a noção de que há um tempo de reflexão, de recolha de dados, de análise, e a realidade parece que anda mais rápido que isso. Às vezes, quando nós estamos a chegar para as conclusões da nossa análise, já a realidade transformou. Portanto, isto é um grande desafio, e para a intervenção, claramente.
No entanto, a nível dos resultados que é possível ver aqui, alguns surpreendem porque há um discurso muito alarmista nas sociedades da questão dos comportamentos aditivos relativamente à internet, aos jogos, aos videojogos. Há um uso excessivo, sim, claro, com certeza. A relação da utilização da internet, obviamente, com a pandemia aumentou, sim, é óbvio. Mas os dados da independência da internet e dependência de jogo, que nos aparece aqui, são relativamente reduzidos. Agora, não quer dizer que não exista um uso intensivo. Temos que ver como é que esse uso intensivo não passa a uso problemático. E aí é que a intervenção tem que ser feita, nomeadamente nestes comportamentos aditivos sem substância, né? Mas perceber também que se calhar não estamos perante uma epidemia de dependência da internet, mas sim perante padrões intensivos de uso que merecem atenção, obviamente, e sobretudo pelos jovens. E perceber que também o aumento do uso da internet não é necessariamente, ou não se traduz necessariamente em dependência clínica. E temos de ter algum cuidado. Não quer dizer que não seja preocupante, mas, enfim, esclarecer aqui um pouco esses conceitos. Mesmo no jogo patológico, também os resultados que aparecem nos vossos estudos são relativamente reduzidos. Claro, com toda a ressalva, com toda a cautela da interpretação desses dados. Não quer dizer que não há um problema, mas perceber que temos que ser claros e transparentes também na forma como comunicamos os dados. Não é por tornarmos a realidade alarmista, dizer que estamos quase no fim do mundo das práticas e dos comportamentos ativos relativamente à internet e aos jogos, que as coisas vão mudar. Não tem, se calhar uma visão mais realista, mais terra a terra, vai ter mais adesão por parte, nomeadamente das camadas jovens, dizerem, se calhar eu percebo o que estão a dizer. E perceber que até, por exemplo, quando falam no jogo, nos jogos eletrónicos, a nível das motivações é muito interessante ver que a maior parte delas são funcionais, recreativas, é motivação e, portanto, é também dar esta visão das coisas, senão o nosso discurso não passa, a nossa informação não passa, se começamos a dizer coisas que não têm a ver com a realidade ou não têm retorno, não têm eco na realidade da vida das pessoas. E obviamente que estes novos comportamentos, e agora aditivos sem substância, vão nos obrigar a repensar as respostas políticas e obviamente a investigação continua a ser fundamental nas nossas decisões. Algumas pistas que este livro me parece que traz para a reflexão para as políticas públicas falam-nos também dos consumos múltiplos, das comorbidades, tenho necessidade de dizer esta palavra, comorbidades, e perceber que a adição tem que ser abordada num quadro da saúde mental, claramente, né, e dos comportamentos associados. Não o consumo em si, mas é todo este ambiente. Também falou da questão da saúde mental, obviamente que é importante. E que as políticas públicas têm que ser baseadas em evidência e não em discursos alarmistas. Eu acho que isto aqui dá uma boa base para isso. E, por exemplo, relativamente aos comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente a questão da internet e de todas essas adesões, nomeadamente a camadas mais jovens, a importância de apostarmos na literacia digital crítica, na educação, na formação, que é fundamental, para que o tal uso intensivo não se transforme em comportamento aditivo. E se calhar falamos sempre nos mais jovens, que obviamente é muito importante, mas se calhar toda a população, todos nós, muitos de nós, isto é tudo novo na nossa vida, vivemos a grande parte da nossa vida sem estas coisas, estes aparelhos, estas tecnologias, e também estamos completamente ligados. Bom, e pronto, como lidar com isto? Estamos todos no mesmo barco, de alguma forma. Temos que manter, eu acho que é importantíssimo manter o inquérito ao longo do tempo, para ir afinando as respostas, sem dúvida, para permitir uma monitorização contínua e a necessidade de atualizar as intervenções. Algumas mensagens que eu gostava de dar destaque para terminar. Dizer que a compreensão dos consumos exige tempo, continuidade e rigor, algo que este estudo nos trouxe. E este livro mostra claramente só uma investigação sistemática, ao longo de décadas, permite entender verdadeiras tendências e contextos. Retratos pontuais não permitem isso, portanto, e perceber também que, para além dos números, das prevalências e dos consumos, é preciso compreender comportamentos. Outra ideia é que realmente as políticas públicas eficazes dependem de evidência, não de percepções, não é? Eu acho que não, evidências científicas. E que o nosso modelo português de resposta integrada só funciona porque existe informação sólida, comparável e atualizada. Sem dados não há estratégia, apenas reação. Temos que antecipar. Aliás, isso é uma das posturas que o ICAT tenta sempre antecipar as coisas, né? As adições mudam, mas a importância de compreender as pessoas permanece. Seja álcool, drogas, internet, jogo, a chave não está na substância ou na atividade, mas nas motivações, vulnerabilidades e contextos de vida. E este livro ajuda-nos a ver isso com clareza.
Ao longo de 20 anos, este estudo mostrou-nos que os consumos mudam, as motivações mudam, os riscos mudam, mas uma coisa permanece, claramente, a necessidade de compreender antes de intervir. Portanto, este livro não é só um registro do passado, é claramente uma ferramenta para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Eduarda Ferreira. Passava agora a palavra aqui ao nosso colega da Agência Europeia das Drogas, Dr. João Matias, que nos vem dar aqui a perspectiva da comparabilidade europeia e internacional. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui convosco e também com aquelas online. Acho que é um tema para mim muito caro, porque é também a área onde que trabalho e sou um apaixonado, quase um nerd na temática das drogas. Portanto, é um prazer compreender os consumos em Portugal e a importância que trazem para o contexto europeu. Quero dar os parabéns ao professor Casimiro, à professora Cláudia e à doutora Clara pela publicação deste trabalho, que são também parceiros e amigos de longo prazo. E quero realmente agradecer a generosidade, porque sempre que os convido para apresentar os resultados portugueses aos outros peritos europeus, aceitam sempre. Portanto, quero mesmo realçar isso e é um prazer estar aqui e também voltar ao ICAD, e agradeço mesmo muito o convite. Queria dizer que foi um prazer ler este livro. Eu estava a comentar com a Clara e com a Cláudia antes. Todos nós, no nosso trabalho, às vezes temos que fazer coisas que nos, vamos dizer, gostamos menos, que são uma seca, que não foi o caso de todo. Concordo com a professora Eduarda, é um livro não só sobre um inquérito, sobre um estudo, é sobre cultura, epidemiologia, sociologia, mas sobretudo sobre pessoas que em determinadas alturas decidem consumir, por variadas motivações. E este livro aborda isso, é uma história ao longo de 20 anos e sobre gerir risco, prazer, dor, e acho que isso foi muito interessante, pelo menos para mim, e na altura de Natal acho que é uma boa oferta. Aconselho aqueles online também que consigam comprar. Vou focar-me em dois pontos: a componente europeia dos inquéritos, mas também a importância da comparabilidade dos dados. Estou aqui um bocadinho como admirador do trabalho, como já disse antes, mas também como utilizador dos resultados dos diferentes inquéritos. E duas notas pessoais. Eu tenho mesmo que agradecer. Eu acho que, por causa da minha nacionalidade e por trabalhar para a Agência Europeia, imagino que para o ICAD seja ainda vezes 1000, os pedidos as perguntas que eu tenho constantemente sobre a política, o modelo português, como é que isso afeta os consumos. Portanto, para mim isto é super útil. Portanto, quero mesmo agradecer, porque é muito fácil utilizar dados, evidência, para mostrar o que realmente aconteceu desde a mudança da política das drogas em Portugal. A outra é uma história que eu tenho a certeza que provavelmente a pessoa Casimiro não se lembra. Eu estava aqui a tentar contextualizar no tempo, quase que me sinto com vergonha. Foi entre 15 a 20 anos atrás. Eu era estagiário no observatório, tinha acabado de chegar e fui chamado a uma reunião para uma apresentação dos peritos portugueses sobre inquéritos. E era o professor Casimiro que trazia uma ideia de uma base de dados a nível internacional, com todos os questionários disponíveis na altura e a importância que isso tinha. Eu acho que esse exemplo mostra não só que um estudo a nível nacional é muito mais do que isso, não está só limitado às suas fronteiras territoriais, e mostrou também a visão internacional e a importância da harmonização dos dados. Acho que às vezes parece, por ser português, é muito fácil estar aqui nesta posição e elogiar o trabalho, mas realmente há muito rigor nesta metodologia, o questionário, a sua dimensão, a adaptabilidade das perguntas ao longo das diferentes iterações do estudo, o tamanho amostral, que é uma amostra realmente. Somos um país com uma população relativamente pequena, mas temos uma das maiores amostras em termos de inquéritos à população nesta área. Só por referência, temos em média 5.000 participantes por inquérito na Europa, e aqui tem mais do dobro. E a preocupação sempre da comparabilidade europeia, mas sempre respeitando os interesses e as necessidades a nível nacional, que foram incluídos nos diferentes indicadores e questões nos inquéritos. Porque é importante uma abordagem europeia? Porque os inquéritos não são casos isolados, têm que ser comparados com dados de outros países,
e é um esforço coordenado por nós, Observatório, agora agência, a definir metodologias comuns que facilitam identificar padrões de consumo, mas também tendências emergentes, pode ser no consumo de novas substâncias, outras tecnologias, ou mesmo mudanças nos padrões de utilização. E muito importante, e aqui posso novamente o que a professora Eduardo disse, o apoio a políticas baseadas em evidência a nível europeu e nacional. E políticas não só de tratamento, mas de prevenção, redução de danos. Portanto, é toda uma panóplia de intervenções necessárias. No segundo ponto, a importância da comparabilidade dos dados, o termos uma metodologia harmonizada a nível europeu que seguem guidelines definidas por consenso entre peritos de todos os países da União Europeia, que permite definições consistentes no que é o uso recente, no que é o uso problemático. Tudo isto tem depois um impacto na avaliação e na implementação de políticas públicas. Permite também contextualizar o posicionamento relativo de Portugal em termos de consumos com outros países e identificar também boas práticas. Um ponto muito importante que às vezes é um pouco menos visível a nível nacional, mas que a utilidade dos inquéritos a nível nacional para a avaliação do plano europeu sobre drogas, isso é muito importante. E sem comparabilidade, os dados nacionais ficam isolados e sem contexto para análise internacional. E aqui volto à minha nota pessoal, a necessidade, que ainda hoje não existe, de uma base de dados a nível internacional, com todos os questionários existentes e com as questões que definem e medem dimensões muito específicas. Quero voltar a salientar a qualidade dos dados, o rigor metodológico dos diferentes inquéritos, a interpretação europeia, contextualizar os dados nacionais numa bigger picture, a produção de conhecimentos, não só em relatórios, mas na trilogia de livros, em que estou presente pela segunda vez, portanto é um privilégio meu. Deu-me também novas ideias a nível europeu e como temos que atualizar as nossas referências e os nossos métodos, e acho que não ficaria bem comigo mesmo sem duas notas também, uma ao ICAD, CICAD, IDT, às diferentes interações e diferentes equipas que por sempre terem mantido este estudo a decorrer ao longo de 20 anos, porque é um investimento, e eu tenho visto noutros países que em contextos de algumas crises financeiras e noutros casos crises de outro tipo de valores, este tipo de estudo desapareceu. E, portanto, quero mesmo deixar uma palavra institucional, porque, de facto, continuarmos a ter ao longo de 20 anos dados úteis, questionários bem construídos, é super útil para definições de intervenções e de políticas públicas eficazes. O segundo ponto é uma palavra para o Dr. Manuel Cardoso, Dr. João Golão. Eu sou português, mas como trabalho fora de Portugal é muito mais fácil ser independente, que realmente queria manifestar dar uma palavra ao vosso contributo na área, à vossa simpatia, conhecimento e que desejo tudo bom para o futuro e acho que não me sentiria bem sem deixar essa palavra. E o último ponto, e eu vou ler um pequeno parágrafo, porque hoje, como é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas também pondo o meu chapéu de saúde pública e também de reconhecimento daqueles que, em determinado ponto na sua vida, decidem consumir drogas ou substâncias por qualquer razão. Acho que este parágrafo mostra que este livro não é só mais um acumular de dados, e que diz assim: quer dizer que no nosso estudo os consumidores não são considerados apenas quando os seus consumos têm consequências danosas, nem apenas porque são consumidores. Eles emergem do conjunto da população, situados nas suas comunidades de vida e de trabalho, em relação aos quais os seus comportamentos devem ser compreendidos, mesmo que possam contrariar a normalidade aceite. E acho que isto é um ponto muito... Foi um dos parágrafos que mais gostei de ler no livro e queria trazer hoje aqui. Portanto, muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pela publicação. Obrigada, João. Vamos então passar ao professor António Moraes. O professor
Dr. António Moraes, da Direção-Geral de Saúde, Programa Nacional de Prevenção de Controlo de Tabagismo. Vem aqui também dar-nos aqui uma perspectiva da evolução do consumo ao longo das décadas e a relevância na definição das políticas públicas que estes dados tiveram. Muito obrigado, Dr. Alcina. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Dr. João Golão, Presidente do Conselho de Administração, os autores do livro, uma pessoa do professor Casimiro, a professora Cláudia, a doutora Clara, os ilustres companheiros de mesa. Gostei sinceramente muito das vossas palavras e fiquei muito admirado, muito bem impressionado com tudo o que a professora Eduarda Ferreira disse. Foi uma perspectiva que me fez aprofundar mais a ideia que eu tinha do livro, porque tinha tido uma perspectiva mais técnica e a sua é, de facto, muito superior àquela que eu observei. Fui, de facto, mais técnico. Ao Dr. Manuel Cardoso também e a todos os ilustres presentes em sala e também à distância. Quero também agradecer, em nome da Senhora Diretora-Geral da Saúde, o convite para estar presente nesta apresentação do livro e participar convosco no lançamento de uma obra tão importante para a análise dos consumos aditivos em Portugal nas últimas décadas. É, portanto, uma honra estar convosco e participar no lançamento deste livro, que calculiza nas 2 primeiras décadas deste século o consumo de drogas e outros comportamentos aditivos, incluindo produtos lícitos, neste caso, no meu caso, a análise do tabagismo. A obra possibilita um conhecimento pormenorizado, um conhecimento rigoroso, um conhecimento profundo da realidade, baseado em inquéritos exaustivos, com uma população-alvo bem definida e alargada. É um trabalho de campo ao longo de 2 décadas, com 5 inquéritos validados ao longo destes anos, em amostras amplas, amostras abrangentes, representativas nas suas variáveis e que, pelo seu desenho, permite uma continuidade analítica que espero que seja conseguida ao longo dos próximos anos e das próximas 2 décadas, pelo menos. As outras a seguir já não estarei cá para presenciar. O livro, com o valoroso mérito dos autores, homenageia o Dr. João Golão, e muito bem, porque o Dr. João Golão tem tido um empenho, a visão e os princípios que tem prestado à causa desde o início, começando nos CAP, no GAN, passando do IPDT até ao atual ICAD e mais recentemente no Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência. Referir também o empenho, a dedicação, o árduo trabalho ao longo de tantos anos dos seus colaboradores diretos, e vou para realçar alguns presentes, do colega Manuel Cardoso. Relativamente ao consumo de tabaco e outros produtos relacionados, e preocupam-nos hoje muito mais os outros produtos do que o tabaco, muito mais não, mas temos de dar especial ênfase aos novos produtos do tabaco. O tabaco aquecido, os cigarros eletrónicos descartáveis, um produto para o qual temos de dar a máxima atenção e, presentemente, em lançamento, para já ainda ilegal, embora já comercializável, das bolsas de nicotina, que muitos países estão a proibir antes de entrar, e nós, pelos vistos, estamos a promover um regulamento para a sua comercialização. Não sei se estamos a andar no sentido contrário do relógio, dos ponteiros do relógio, ou do resto dos países que estão, e já há pelo menos uns 7 ou 8, que estão a proibir alguns destes produtos, e irei falar mais tarde nesse aspecto. Estes produtos e todos os produtos de tabaco em si são considerados hoje em dia uma epidemia, e até diria uma pandemia. O termo pandemia foi recentemente usado numa situação tão crítica que podemos falar que é uma epidemia, é como a OMS trata. Nestes últimos 5 anos, por exemplo, se tivéssemos concentrado as mortes causadas pelo tabaco e pelos seus derivados, teríamos morto em 2020 a grande área urbana de Madrid, em 2021 Kuala Lumpur,
em 2022 Santiago do Chile, né, e outras, Bagdade, Chicago. Portanto, cada um destes anos deveria ter morto cerca de 7,5 a 8 milhões de habitantes todos os anos. Portanto, em 5 anos, 40 milhões de mortes estão diretamente relacionadas com o tabaco. Há outras indiretamente relacionadas. Portanto, é, de facto, um problema gravíssimo. No estudo encontramos prevalências que me parecem e que são cientificamente corretas e que foram evoluindo ao longo destas 2 décadas. Neste momento andaremos pelos 20 e muito, porcentagem de 28% da prevalência de fumo, muito próximo dos 30% na população entre os 15 e os 74 anos. E destes valores temos mais homens que mulheres, aproximadamente uma proporção de 75 mulheres para cada 100 homens que fumam. Temos tido alguns resultados favoráveis nas classes mais jovens, ou seja, abaixo dos 18 anos a prevalência poderá andar por volta dos 18% e será de 31, 32, 33% no grupo etário imediatamente a seguir entre os 25 e 54 anos. 80% deles referem consumos diários. Portanto, são de facto os que são mais gravosos, todos são gravosos, mas mais gravosos com consequências para a saúde. Os inquéritos do INCEF, que foi realizado em 2015, já lá vão 10 anos, mas mais recentemente o Eurobarómetro apontam para valores muito coincidentes, muito similares ao Eurobarómetro de 2023. E também em 2023, e no Eurobarómetro, analisa-se especificamente uma área que não está aqui tão plasmada, que são os novos produtos do tabaco ou similares do tabaco que falei, e que, em nosso entender, constituem um perigo, um grave perigo para a saúde pública, porque estão a incidir sobretudo nas populações jovens e nas mulheres. O sabor não é tão intenso, não é tão agressivo, as senhoras passaram a fumar mais este tipo de produtos, os jovens aderem, mais que nunca fumaram, aderem a este tipo de produtos, portanto estamos a incentivar o consumo de novos produtos de tabaco, se não tivermos uma política um pouco mais restritiva neste tipo de produtos. A nossa prevalência destes produtos em 2019 era inferior a 2%, em 2023 6%, e atualmente vão sair estudos que apontam que em Portugal pode estar entre os 10 e os 12, ainda não estão publicados, ainda não são oficiais. Espanha já vai nos 16%, portanto estes produtos estão a ter uma entrada grande no mercado, num mercado muito livre, num mercado ainda muito permissivo, e que não põe qualquer tipo de restrições a estes produtos, enquanto que provavelmente as novas empresas a querer vender em Portugal estão com grande agressividade, porque a nossa lei é mais permissiva do que a grande maioria dos outros países da Comunidade Europeia. Temos países onde já há proibição, temos outros países, por exemplo, do sul do Pacífico Sul, da região Pacífico Sul, como foi demonstrado. Eu estive em novembro na COP11 em Genebra, da OMS, FCTC, e os países da Ásia do Sul proibiram pura e simplesmente os novos produtos de tabaco. É considerado crime a introdução nesses países deste tipo de produtos. A Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Islândia, a França só em janeiro de 2026, e está em revisão a lei do tabaco em Espanha, vai também ter graves restrições a este tipo de produto, sobretudo aos descartáveis, que são aqueles que são mais apelativos para os jovens. Vou comprar aquilo para experimentar, aquilo é para deitar fora, se eu não gostar, deito fora. Portanto, os jovens aderem a estes novos produtos. 50% dos novos produtos em consumo no nosso país são descartáveis e são aqueles que são atrativos para as crianças e para os jovens. Há países onde começa a experimentar-se estes tipos de produtos aos 5, 6 e 7 anos. Não temos estudo em Portugal sobre as idades de início de consumo, mas temos a certeza que 50% dos consumos deste tipo de produtos em Portugal são descartáveis e
temos a certeza que já cerca de 25% do consumo de tabaco em geral é feito com os novos produtos, com tendência crescente. Não quer dizer que não nos preocupemos com o tabaco em termos oncológicos. O tabaco tem até ver uma maior incidência de cancro, é mais causador de cancro que os novos produtos de tabaco, sobretudo das vias respiratórias. Não estudamos, não temos o tempo suficiente para estudar outros, porque de facto os novos produtos têm mais de 160 compostos químicos, alguns deles altamente tóxicos, um deles foi já proibido porque era causador de insuficiência respiratória aguda nos Estados Unidos. Na última década morreram mais de 200 pessoas jovens por insuficiência respiratória aguda, por consumo de uma determinada substância que já foi proibida. Agora, o nome químico é complexo, o HCP, mas pronto, não vou dizer para não errar. E portanto, é crítico os novos produtos de tabaco. O fumo passivo destes novos produtos de tabaco são consumidos em 60% por pessoas que deixaram o cigarro e passaram ao outro produto de fumo de combustão e passaram para estes novos produtos. E 40% são pessoas que iniciaram de novo já nestes novos produtos e são sobretudo jovens, crianças e jovens. Há muitas crianças com 13 anos a aderir aos novos produtos de tabaco. Os inquéritos só começam aos 14, aos 15, aos 18 anos. Portanto, há muito mais fumadores jovens do que nós sabemos, porque os inquéritos não foram aplicados antes dos 14 anos. Relativamente ao tabaco, ao fumo passivo, 80% destes inquiridos no Eurobarómetro em Portugal queixaram-se de ser fumadores passivos. E são, sobretudo, queixas de espaços públicos, entradas de edifícios. É crítico, a nossa legislação permite que à porta de um hospital se esteja a fumar, de um centro de saúde, de uma escola. Num estádio de futebol, temos ali o estádio de Alvalade e bem perto da luz, para não estar a falar só de um clubes. E um sócio cativo, um sócio que tenha um lugar anual, pode ter um fumador de um lado e do outro que estão perfeitamente legais e ele estar ali 2 horas a sentir ou de trás ou da frente o tabaco. Há mais de metade dos países europeus já não o permite. A nossa legislação ainda o permite. A nossa legislação esteve para ser alterada em 2023, mas o poder político ficou-se por uma simples revisão de 2 matérias: os sabores característicos dos novos produtos do tabaco e houve outra medida. Ficou-se por 2 medidas de 10 medidas muito importantes. E eu passo a citar porque estes são dados de elevada... Todos estes dados que eu tive a falar são de elevada relevância para definir novas políticas públicas sobre o tabaco e deviam ser... A diretiva europeia está em revisão, a Joint Action Safe, que o ICAD e a Direção-Geral da Saúde são os representantes portugueses nessa Joint Action, que têm assento e vão promover estudos, vão começar logo no início de 2026. De facto, a Direção-Geral da Saúde candidatou-se a fazer parte desse estudo. É Barcelona que está à frente desse estudo. É um estudo que vai monitorizar os teores de nicotina nas entradas de edifícios públicos. A menos de 15 metros das portas de entrada vai ser pago pela União Europeia. Nós temos de pagar ou ter as despesas de execução, mesmo os próprios equipamentos são doados pela gestão da Joint Action. Acho que é uma nova boa parceria que a Direção-Geral de Saúde com o ICAD poderíamos atuar nesse sentido e fazê-lo em conjunto, uma vez que o ICAD e a DGS têm a representação nesta Joint Action europeia. A revisão da diretiva europeia muito provavelmente vai obrigar, de facto, tal depois a transcreva ou que a adapte
E é necessário, portanto, a revisão da lei do tabaco. Esta lei do tabaco ficou parada e vai ter que avançar se nós quisermos ter uma política de prevenção concreta. E são 10 pontos. A regulação da publicidade, a política de preços, o controle de venda, a regulação dos constituintes e das emissões, o alargamento dos locais livres de fumo e aerossóis, esta de certeza que vai gerar polémica, a aposta em programas educativos, curriculares, extracurriculares, sobretudo para crianças e jovens, que são os que estão em mais risco de aderir ao consumo de tabaco e de seus derivados, a disponibilização de consultas de cessação tabágica, que de facto já tiveram muito mais implementação antes destas últimas modificações do Serviço Nacional de Saúde, quando havia centros de saúde, havia consultas de cessação tabágica em quase todos os centros de saúde. Com a criação das OSFs, não estão nos contratos de programa das OSFs, os centros de saúde não existem, são poucos os centros que mantêm consultas de cessação tabágica. Isso é crítico. O Ministério da Saúde tem de atuar em conformidade. Ainda há pouco tempo voltamos a ver pessoas influentes e importantes a clamar pela renovação dos centros de saúde. Tem de haver em todos os centros de saúde consultas de desabituação tabágica. E nas USFs, nas UCSPs, nas UCCs, nas unidades de saúde pública, tem de haver um acompanhamento clínico de proximidade e de intervenções breves no contacto pessoal com as pessoas que fumam ou que utilizam estes novos produtos de tabaco. Portanto, esta sétima, disponibilização de consultas, oitava, acompanhamento clínico de proximidade, são medidas que têm de estar na nova lei, na revisão da lei do tabaco. A nona posição que tem que ser revista será a revisão do regime sancionatório, que hoje em dia, se perguntarmos quem é que foi alguma vez aplicado a uma coima, ou por vender tabaco a jovens, ou por vender tabaco, ou por haver máquinas que não têm controle de idade, ou por haver venda deste tipo de produtos nos estádios, à porta das escolas, junto aos centros de saúde, onde quer que seja, em sítios públicos não controlados, quase não há sanções. E por fim, o 10º ponto, a proibição, neste caso, eu diria que os descartáveis, por duas medidas. Primeiro, são atrativos para os jovens e para as crianças. É por aí que eles começam a consumir tabaco. E aproximadamente metade dos países da União Europeia já não permite ou está em fase de proibir os descartáveis. Eventualmente, as bolsas de nicotina podem ser confundidas por crianças com uma chicleta ou com um roçado. São produtos que causam adição. São produtos que têm concentração de nicotina elevada, vão causar adição a quem os consumir. Se não forem proibidos, temos de controlar o teor da nicotina, tem de ser muito mais baixo do que o atual. O tabaco tem muito menos nicotina, o cigarro hoje em dia tem menos nicotina do que muitos destes novos produtos de tabaco. A expectativa é que estas bolsas de nicotina possam ter 9 ou 10 miligramas de tabaco, enquanto que há já outros produtos que têm 4, 5, que são muito menos aditivos, causam muito menos adição. E são, com certeza, são tóxicos, são mutagénicos, são neurotóxicos, são eventualmente oncogénicos, alteram a fertilidade, provocam doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Portanto, têm todos os estigmas maus que também tem o tabaco, temos de lutar contra eles. Portanto, são uma porta de entrada dos jovens e são um risco ambiental. Há pouco tempo vimos nos programas da televisão, não sei em que canal, os milhões de toneladas de produtos que já estão a ser produzidos no Reino Unido e a França, a partir do dia 1 de janeiro, proíbem estes produtos descartáveis. Portanto, acho que com uma nova revisão da lei do tabaco podemos estar a caminhar para nos aproximarmos dos objetivos da OMS para 2040. Ainda estamos à distância, mas se não começarmos a palmilhar caminho, não chegamos lá, que é de ter uma prevalência de 5% no máximo. Estamos nos 30%, temos muito que fazer ainda. E para terminar, reitero os parabéns à equipa. Foi muito útil, gostei muito da vossa leitura. Aprendi hoje uma nova visão, vi com novos olhos o livro hoje. Agradeço à professora Eduarda Ferreira. E termino com uma saudação especial à figura do
homenageado, que marca definitivamente a prevenção e a luta contra os consumos aditivos e também a reabilitação com eles têm sofrido e que tem em vista a sua cura. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada, Dr. António Moraes, pela sua apresentação. Eu agora desafiava aqui o Dr. Manuel Cardoso. O Dr. Manuel Cardoso teve sempre um papel muito relevante ao longo todas estas aplicações do Inquérito Nacional à População Geral, não só na identificação de novas necessidades, de novos indicadores, de novos problemas, de aprofundar e de pesquisar sobre estas realidades em termos do terreno e, portanto, sempre teve uma participação muito ativa na produção e no acompanhamento, na monitorização e na avaliação deste valioso recurso para as políticas públicas e não podíamos, obviamente, fechar aqui o painel sem contar com as suas palavras e o seu comentário. Obrigada, Dr. Manuel Cardoso. Em primeiro lugar, devia-me ter avisado. Mas agradeço a possibilidade de poder, enfim, dar os parabéns à equipa, em primeiro lugar, por este trabalho, pelos vários trabalhos, pelos vários relatórios, várias investigações e por este em particular. O que a Alcina disse é verdade, acompanhámos e a equipa teve sempre a gentileza de tentar dar resposta àquilo que eram as nossas solicitações, porque mais do que um trabalho científico e uma preocupação em conhecer a realidade, os trabalhos foram sempre um instrumento de gestão que nos permitiram fazer ou evoluir o planeamento em termos de serviço e aquilo que referiram do tal modelo português acaba por ganhar sistematicamente com este instrumento de avaliação, de monitorização, enfim, uma monitorização alargada, se calhar devia ser um pouquinho encurtado aos 5 anos, para os 4 não fora o custo tão elevado da própria investigação, mas enfim, não é uma crítica ao custo. Depois referir que das características do trabalho, em primeiro lugar, o João falou, e a professora também, do rigor metodológico. Mais do que o rigor, eu não lhe tenho chamado rigor, mas chamo-lhe robustez. Para além dessa robustez metodológica, conseguimos manter ao longo de todo o tempo a possibilidade de, mantendo a mesma equipa de investigação, poder ter uma evolução absolutamente comparável, mesmo quando, e é natural que o digam, estamos a falar de autorreporte ainda que questionado de determinada maneira, mas não deixa de ser um autorreporte sobre comportamentos que, à partida, por muito que o aplicador seja simpático, são sempre comportamentos desviantes, comportamentos, enfim, uns absolutamente proibidos, motivos, num primeiro momento, ainda já aqui no pós-crime, mas ainda assim muito próximo, e os outros, todos eles, eu diria que a levar a uma certa estigmatização. E por isso, dizer que sim, com intensidade, a determinado tipo de comportamentos não será fácil, e ainda assim, a tal investigação de, como é que é o título? Escondida, não é? De comportamentos escondidos, é absolutamente importante. Portanto, para mim, o trabalho, a compilação e esta evolução é absolutamente importante, e isto eu consigo. Não é, eu só falo dos números habitualmente, não é?
Mas não é claramente sobre os números, é os números, as pessoas que esses números representam, e isso sim é aquilo que nos move, que nos motiva, que nos faz fazer todo o tipo de investimento e de planeamento nesta área. Portanto, todo o trabalho, todo este trabalho que é apresentado aqui compilado, tem sido para nós um instrumento de gestão. Mas a equipa tem outros pergaminhos que eu gostaria de referir, e é porque não estou preparado, porque se estivesse arranjava mais coisas. Mas que tem sido conseguir dar resposta, aliás, a Alcina falou disso, a áreas que nem sempre estão, digamos assim, na crista da onda para poderem ser investigadas. Nós não conseguimos fazer uma investigação adequada aos consumos de ilícitos de tabaco ou de álcool em meio laboral. Pois a equipa conseguiu, posso dizer conseguimos, dar a volta ao texto e conseguir perceber como é que são os consumos no posto de trabalho, no meio laboral, enquanto trabalhador. Conseguimos ter respostas também para isso. Conseguimos ter respostas para perceber o que é que aconteceu com a pandemia, ou pós-pandemia, que alterações conseguimos ter nessa perspectiva. E há uma outra questão que tem sido colocada e que não tem sido tão referida assim, que é perceber quando estamos a colocar estas questões, como é que foi a evolução, ou quando sentiste o problema e te dirigiste aos cuidados primários, qual foi a resposta? Como foi? Nós conseguimos perceber isso. E, portanto, muito obrigado por essa vossa disponibilidade e aceitação, de certo modo, se me permitem dizer, com algum carinho, conseguir encontrar respostas para essas questões. Um último ponto que não posso deixar de referenciar. Andamos nisto há 20 e tal anos. E desde o princípio, a nossa preocupação maior era como é que vamos conseguir planear sobre evidência, sobre conhecimento. Que evidência podemos ter para poder evoluir, para poder fazer o tal planeamento, medir, etc. E desafiámos o professor Casimiro e a equipa há muitos anos atrás para nos ajudar a construir, não apenas a fazer inquéritos, mas a construir uma rede de investigadores nacional que nos pudesse ajudar nas várias vertentes, Trabalhámos muito sobre isso. E depois veio o ERANID, projeto europeu em que conseguimos congregar mais investigadores e o trabalho deu frutos, deu resultados, deu investigações próprias, também sobre o modelo português, sobre os vários modelos. E depois veio a intervenção do álcool e a investigação sobre as questões do álcool. E veio também uma ação comum, uma joint action europeia sobre álcool, em que um dos principais objetivos era exatamente ter um questionário que fosse aplicado em qualquer Estado-membro da União Europeia, que fosse validado da mesma maneira, que desse respostas que fossem comparáveis e que com isso tivéssemos uma base que a evolução ao longo do tempo nos permitisse ou nos pudesse permitir fazer essa comparação. Estiveram lá, estiveram connosco, lideraram o processo e queria agradecer-vos também por isso. Até porque, enfim, a Joint Action foi um sucesso e, portanto, também por aí. Mas os dados e o inquérito, o questionário, a maneira como o colocam neste questionário que é aplicado para as questões do álcool, continua a ter a robustez dessas questões. E por isso não podia deixar de vos agradecer também por esse acompanhamento ao longo do tempo e por esta, digamos assim, por esta possibilidade de, como dizia o João Matias, os inquéritos feitos em Portugal, pela robustez metodológica, pelas características do próprio questionário, podem ser comparáveis com dados de qualquer parte do mundo, sem qualquer problema e absolutamente pela sua evolução
pela avaliação ou percepção de tendências percebidos, eu diria, de uma maneira simples e fácil e robusta também, em qualquer canto do mundo. Por isso, professor, obrigado por estar sempre daquele lado lá. Eu sei que há sempre uma cadeia de transmissão que se chama Carla Ribeiro, não é? Porque é ela que faz aqui as pontes sempre. Obrigado, Carla. Mas obrigado por todo esse acompanhamento e por estarem sempre do outro lado, disponíveis para nos ajudar a construir e a modelar a intervenção nacional baseada na evidência. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Manuel Cardoso, pelas suas palavras. Não sei se mais alguém gostaria de deixar aqui um comentário. Professora Cristina Ribeiro, um gosto tê-la aqui connosco. Bom dia a todos. Em nome da Ordem dos Médicos e representação da Direção do Colégio da Competência da Dictologia da Ordem dos Médicos, venho enaltecer a importância desta reunião. Portanto, é uma reunião em que realmente conseguimos parabenizar o professor Casimiro Balsa e toda a equipa por todo este percurso integrador e continuado em termos de investigação. Naturalmente que todos nós temos que ganhar com isso e vamos ganhar com isso seguramente para as gerações vindouras. E por outro lado, claro, uma palavra de apreço toda a direção do ICAD, Dr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso, toda a equipa que trabalhou para que isto fosse possível, é absolutamente fundamental. Os comentários de todos os participantes foi absolutamente enriquecedor, nas várias perspectivas, tocando em várias variáveis, desculpem o pleonasmo, permite avaliar a redução da oferta e a redução da procura, o que é extremamente importante, numa perspectiva humanista, e, por outro lado, a função também deste colégio da Ordem dos Médicos é exatamente reforçar todo este caminho do ponto de vista daquilo que é uma boa intervenção clínica, quer do ponto de vista preventivo, quer do ponto de vista do diagnóstico, quer do ponto de vista de continuidade, de cuidados reabilitativos, numa perspectiva também de equipa integrada com outras áreas profissionais, porque tudo isto se faz precisamente nesse trabalho integrado. E não querendo fazer minhas as palavras da professora Eduarda Ferreira, acho que a compreensão, a melhor compreensão para uma melhor intervenção, para mim é o lema que sai desta reunião. Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora Cristina Ribeiro, pelas suas palavras. Não sei se mais alguém gostaria de tomar a palavra. Então, professor Casimiro Balsa, gostaria de fazer algum comentário final? Teríamos muito gosto em ouvi-lo. Muito obrigado a todos e a todas. Queria prolongar um pouco a nossa discussão referindo dois aspectos. O aspecto metodológico, por um lado, e depois a adequação do nosso questionário às novas realidades dos consumos. A questão metodológica, primeiro. Já discutimos isso num dos livros que publicamos, mas eu queria fazer uma reflexão um pouco mais digamos, íntima. Eu lembro-me no final do século 1999, 98, por aí, penso eu, quando estávamos a discutir o lançamento deste inquérito, o Dr. Joaquim Rodrigues, na altura, eu lembro-me que estávamos no meu gabinete, ainda os docentes tinham um gabinete na Nove. E estávamos a discutir o lançamento do inquérito, o estudo. E a proposta do Dr. Joaquim Rodrigues era que nós lançássemos, nos associássemos à iniciativa. E eu lembro-me que deve ter demorado uns 2, 3 meses antes de responder, antes de lhe dizer que estávamos disponíveis para avançar. Porque tínhamos consciência da enormidade da questão que nos estava a ser colocada. Estávamos num período em que os consumos tinham uma visibilidade imensa.
eram considerados o maior problema da sociedade portuguesa na altura, a maior premência. E a informação era caótica, havia, claro, estudos parciais que existiam, mais especializados, mas não havia uma ideia geral, global, sobre a realidade dos consumos. Portanto, nós tínhamos consciência de que era uma aposta muito desafiante. E a questão que se colocava, que eu me colocava, era saber, nós avançamos, mas temos que ter as garantias que vamos ganhar. Porque não podemos avançar para perder. Então, o nosso aparato metodológico, eu agradeço ao ICAD a possibilidade que nos deu de aprofundar esse aparato metodológico. O aparato que nós construímos foi pensado precisamente para não poder falhar. E tentámos, ao longo do tempo, que isso fosse assim, nomeadamente a base de dados nós construímos, e que infelizmente não teve seguimento por parte do Observatório. Nós tínhamos gostado imenso de poder desenvolvê-la, mas os nossos meios também não eram muitos para poder avançar muito mais do que isso. Era mais do que uma base de questionários, era uma base de indicadores. Quer dizer que por trás das questões podem haver vários indicadores e nós fazíamos esse desfiamento. Esse instrumento, as entrevistas aprofundadas, nós pudemos fazer a 60 consumidores e dependentes. Não. Foram instrumentos que nos permitiram apoiar e consolidar a nossa metodologia. E nós tentámos manter sempre esse padrão ao longo do tempo, talvez com alguns momentos de hesitação. Eu lembro-me que, por exemplo, na altura do lançamento, discutíamos com um dos políticos responsáveis pela operação na altura, que nos dizia que, bom, mas vocês podem nos dar-nos os dados dentro de 6 meses. E eu sorri. Não podia rir na altura, não era muito educado a rir, mas sorri e disse, senhor, não vai ser possível. E resisti e os resultados chegaram em 2 anos, portanto 6 meses. Houve um momento de crise financeira que nos levou a reduzir o questionário de 12.000, 13.000 para 5.000 e sente-se nos resultados. Mas, globalmente, as nossas opções foram mantidas e eu acho que, felizmente, a aposta parece-me ter sido ganha. E felicito a equipa e agradeço a todos do ICAD que contribuíram para isso. A segunda reflexão tem a ver com... nós temos consciência disso. O questionário está a ser curto para a dimensão dos problemas que se apresentam. E, sobretudo, neste livro, nós não pudemos desenvolver toda a informação que tínhamos, porque o livro já tem algumas 350 páginas e não dava para ir mais longe. Mas, para vos dar uma ideia da nossa dificuldade, nossa e a do ICAD, no início da operação, nós tínhamos um plano de recolha que incluía as substâncias psicoativas ilícitas, e eu lembro-me que discutimos, ao nível do ICAD, da possibilidade de incluir questões sobre o álcool. Não era evidente que essas questões fizessem parte do inquérito, porque o álcool não era prioridade, não estava na estratégia na altura, e, portanto, parecia excessivo que o álcool fizesse parte da... nós incluímos o tabaco, claro. E incluímos o álcool
uma bateria um pouco reduzida, mas incluímos o álcool na inscrição. Progressivamente, o álcool e o tabaco assumiram uma importância política muito importante e levaram-nos a que o questionário fosse dilatado. E isso obrigou-nos a retirar do questionário questões sociológicas, caracterização individual, caracterização sociológica, que nós privilegiávamos muito. Mas o questionário não dava para tudo, infelizmente. Mas isso ainda não foi tudo, porque a partir do meio da década apareceram as outras, enfim, a prioridade a outras adições. E vieram a questão do jogo, que no início era uma questão, enfim, tínhamos uma bateria de questões não muito desenvolvida, mas depois começou a ser muito desenvolvida. Há muitos jogos, muitas modalidades de jogo, mas depois veio a internet. E o questionário assumiu uma dimensão que neste momento eu acho que não dá para continuar. Tem uma aplicação excessivamente difícil. Eu gostava de aliciar, de propor ao ICAD uma reflexão sobre a metodologia do INPG no futuro, porque eu considero que a modalidade, o modelo que nós conduzimos até agora chegou a um impasse. Digamos que a exigência, a ambição que temos para o inquérito ultrapassa muito as dificuldades técnicas que nós temos para o aplicar. E pode começar a comprometer a qualidade da recolha com o tempo. E eu acho que nós temos elementos de reflexão que permitiriam, talvez, encontrar novas modalidades de adquisição e novas modalidades de atualizar o INPG. Era isto que eu vos queria dizer, portanto, mantendo a nossa metodologia e com o apoio do ICAD, e enfrentando com dificuldades os novos desafios que nos foram colocados. E por isso nós estamos conscientes que não podemos responder a todas as questões, nem aprofundar todas as dimensões que seriam úteis para a intervenção, para as políticas públicas, mas posso dizer que nós temos ainda, provavelmente, 1/3 da informação que não foi tratada de forma conveniente. Geralmente acontece sempre isso. E, portanto, ainda temos trabalho para uns 10 anos, se nos deixarem que nós possamos fazê-lo. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Casimiro. Pronto, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Vou deixar a última palavra para o Dr. Galão. Gostava apenas de deixar aqui um agradecimento também, de referir todo o trabalho que foi desenvolvido pelas colegas que também aqui não estão, da Unidade de Estatística e Investigação, aqui representadas pela doutora Carla Ribeiro. Isto foi também um trajeto não só de rigor científico, mas também um trajeto de afetos e um trajeto de construção de pontos muito gratificantes no trabalho que foi desenvolvido, e isso, sem dúvida, que ficou aqui também patente nas várias intervenções, que isto não é meramente um trabalho académico e científico, é sobre pessoas, mas é também feito por pessoas que criaram aqui um conjunto de pontos muito relevantes. Deixar também um agradecimento aos colegas que prepararam este evento e que permitiram que também estivemos a assistir a esta reunião. Ou estiveram connosco nesta reunião 108 pessoas. Obrigada também a todos. E penso não me estou a esquecer de nada. Deixava a palavra agora ao Dr. Golão, só mesmo para encerrar a sessão. Muito obrigada. Obrigado, Alcina. É mesmo só para encerrar, para agradecer a presença de todos aqui presencialmente e à distância. Acho que esta foi uma sessão verdadeiramente muito rica. Para além daquilo que podemos escolher desta obra, as reflexões que aqui foram desenvolvidas são elas próprias também uma mais-valia para
enfim, para o crescimento das respostas que pretendemos dar a estes problemas dos quais nos ocupamos. Queria agradecer as palavras simpáticas que nos dirigiram também e o esforço de organização desta sessão para a unidade, para o departamento, sobretudo ao professor Casimiro Balsa e equipa pela qualidade desta obra e pelas pistas que nos lança para além dos dados que ao longo destas 2 décadas nos foram fornecendo para orientar a nossa ação. Quanto à questão que o professor Casimiro Balsa colocou agora no final, eu penso que é evidente que as coisas tendem a um limite e a partir de determinada altura é preciso fazer escolhas. Claro que seria ótimo ir introduzindo novas temáticas, mas a partir de determinada dimensão é impossível, ou pelo menos tratar com o mesmo detalhe e a mesma profundidade todas as variáveis que nos interessam. Portanto, é preciso fazer escolhas e essas escolhas eu quero crer que a equipa, em colaboração com a nossa unidade, conseguirão desbastar, permitam-me a palavra, desbastar o estudo, o inquérito, para uma dimensão que continue a ser aplicável, sem demasiado impacto e sem demasiado incómodo, digamos assim, para as pessoas a quem é aplicado, nem à equipa aplicadora, digamos assim. Nós vamos sendo confrontados com esta necessidade de fazer escolhas e de priorizar o que é que queremos saber. Isso acontece-nos em outros contextos, como por exemplo no inquérito que é passado no Dia da Defesa Nacional, aos jovens de 18 anos. É evidente que ter ali não é uma amostra, ter ali o universo dos mancebos e mancebas, se é que existe a palavra, de 18 anos, não é uma amostra, é o universo. Os jovens de 18 anos em Portugal. É uma enorme tentação esmagá-los com um inquérito e sabermos tudo da vida deles. Não é possível. Não é possível e a própria escolha de 2 ou 3 perguntas, ou 4 ou 5, é já negociada, enfim, com alguma preocupação de não estragar a oportunidade de interagir com esses jovens. Portanto, eu quero confiar e estou seguro de que isso será possível. Projetar a continuidade deste estudo, próximas edições, com, porventura, novas prioridades a estabelecer. E penso que é fundamental que seja possível dar continuidade, continuarmos a ter este manancial de informação que continuará a informar o desenvolvimento das políticas no futuro. Fico-me por aqui. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado por organizarem esta sessão. Muito obrigado, professor Casimiro Balsa e equipa, por virem aqui ter connosco e fazer neste espaço o lançamento desta importante obra. Obrigado a todos os que comentaram. Boas festas.